Antes de começarmos, já chega deixando o like, porque a verdade que vamos revelar aqui hoje não aparece na grande mídia. Comenta aí o que você pensa sobre essa situação, sua opinião pode aparecer no próximo vídeo. E se você é novo por aqui, se inscreve agora e ativa todas as notificações, porque aqui a notícia chega sem filtro, sem censura e sem medo de falar a verdade. Vamos juntos? Então bora pro vídeo porque o assunto de hoje é pesado. A cena política brasileira foi sacudida como poucas vezes na história recente. Uma carta, enviada diretamente pelo secretário executivo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Simon Stiell, atravessou corredores diplomáticos, rompeu protocolos silenciosos e chegou ao governo brasileiro como um míssil político. Não era apenas um documento técnico, não era uma sugestão educada. Era, na prática, um aviso internacional de severidade máxima. A ONU exigia ações imediatas do Brasil diante do caos que se instalara na COP30. A mensagem era clara, direta e dura, e pegou o Planalto de surpresa, justamente no evento que deveria coroar o país como protagonista ambiental global. A carta denunciava falhas graves na estrutura do evento. Segundo o órgão internacional, o Brasil descumpriu o plano de segurança previamente estabelecido. Havia relatos de acessos sem vigilância, pavilhões operando sem efetivo policial, áreas vulneráveis onde qualquer pessoa poderia entrar sem revista e, por fim, a admissão de que o sistema de resposta rápida, essencial em um evento de risco diplomático, simplesmente não funcionou como deveria. Sérias preocupações, dizia o texto, marcando cada palavra como um lembrete de que o mundo estava observando. Mas a humilhação não parava aí. A carta também detalhava problemas de infraestrutura que beiravam o absurdo para uma conferência desse porte. Temperaturas internas tão altas que delegados passaram mal, falhas gerais no ar-condicionado, água infiltrando pelo teto durante chuvas, luminárias molhadas oferecendo risco elétrico e pavilhões inteiros em condições improvisadas. Delegados relataram filas intermináveis para comida, falta de água nos banheiros, estrutura inacabada e desorganização logística. Era o tipo de denúncia que nenhum país quer receber, muito menos o anfitrião de uma conferência global. E como se não bastasse, vídeos começaram a circular nas redes. Delegados estrangeiros criticando, revoltados, dizendo que não havia condições mínimas de trabalho. Um membro da delegação de Bangladesh viralizou ao apontar problemas básicos, desde acesso à imprensa até alimentação e transporte. A frase dele ecoou como soco. Não há como trabalhar aqui. Aquilo caiu como gasolina sobre o fogo político em combustão. Foi aí que os críticos mais ferrenhos do governo pegaram impulso. Muitos parlamentares começaram a questionar como um evento bilionário, planejado por anos, conseguiu chegar a esse nível de desordem. E em meio ao turbilhão, o deputado federal Nicolas Ferreira e outros nomes da oposição passaram a cobrar explicações mais firmes, levantando dúvidas sobre a real capacidade do governo de sediar um evento internacional dessa magnitude. Nos bastidores, diplomatas comentavam em voz baixa que a carta era, na prática, um ultimato elegante. Uma forma de alertar o governo brasileiro de que a paciência da comunidade internacional havia chegado ao limite. E a grande pergunta passou a circular em Brasília: como o governo deixara a situação escapar a esse ponto? Enquanto o Planalto tentava conter danos, a oposição avançava, afirmando que o Brasil estava vivendo um vexame mundial. Para muitos políticos de perfil mais crítico ao governo, a COP30 estava se tornando o retrato mais fiel de uma administração que promete muito e entrega pouco. Um evento que deveria elevar a imagem do país e terminou expondo sua fragilidade. E assim, com uma única carta, a crise ganhou nome, rosto e dimensão global. O que deveria ser o palco da grandiosa retomada diplomática brasileira virou o mais embaraçoso episódio da política externa recente. E a sensação entre especialistas era unânime. A tempestade política estava só começando. O impacto da carta não ficou restrito ao meio diplomático. Ela detonou uma reação em cadeia dentro da política brasileira, ecoando entre senadores, deputados, governadores e analistas. A crise era tão profunda que setores do próprio governo tentavam reinterpretar o conteúdo, afirmando que as exigências da ONU já estavam sendo atendidas. Mas a narrativa não se sustentava, porque as imagens que circulavam nas redes fortaleciam exatamente o contrário.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, veio a público tentar minimizar o teor explosivo do documento, dizendo que a situação estava sob controle e que todos os ajustes já vinham sendo feitos. Mas a fala soou burocrática, quase mecânica, muito distante da gravidade observada nos vídeos e relatos de delegações. O presidente da COP30, André Correia do Lago, também tentou tranquilizar, afirmando que todas as questões de segurança foram contempladas. Mas, novamente, era uma resposta que encontrava resistência na opinião pública. Enquanto isso, a oposição usava as falhas como arma política. Parlamentares como o senador Eduardo Girão, conhecido por posicionamentos firmes, fizeram críticas incisivas, afirmando que a situação envergonhava o país diante do mundo. Girão chegou a pedir uma investigação formal sobre os gastos que ultrapassaram a casa do bilhão, enquanto jornalistas e delegações abandonavam o evento antes do término, um fato que, para muitos analistas, é raríssimo em conferências deste porte. A desorganização logística somava-se à indignação internacional. Delegações de países em desenvolvimento reclamavam que os custos de hospedagem estavam inviáveis, que faltavam quartos, que havia preços abusivos. A cidade de Belém, embora simbólica pela proximidade com a Amazônia, mostrava sinais de saturação muito antes de o evento começar. Críticos do governo lembravam que especialistas já haviam alertado, desde o anúncio, que Belém não tinha estrutura suficiente para sediar um encontro desse tamanho. As previsões se confirmaram. A crise tomou proporções ainda maiores quando circularam vídeos de indígenas revoltados dentro das dependências da COP, protestando contra as decisões do governo e contra o próprio evento. O choque foi tão grande que uma ala inteira do parlamento passou a questionar se a COP30 não deveria de fato ser interrompida antes que a situação se agravasse ainda mais. E então veio a fala mais polêmica da semana. O deputado federal Gustavo Gayer declarou abertamente que a única solução é cancelar o evento imediatamente. Gayer afirmou que o Brasil estava no fundo do poço e que a manutenção da COP30 só aprofundaria a vergonha internacional. Para seus apoiadores, a declaração foi vista como coragem política, para seus críticos, como exagero. Mas, independente da opinião, uma coisa era certa: a fala acendeu ainda mais o debate nacional. Em meio a tudo isso, nos bastidores, diplomatas brasileiros tentavam negociar com as delegações mais afetadas para evitar um êxodo em massa de participantes. Mas o estrago já estava feito. A COP30, antes anunciada como o grande evento de reaproximação diplomática entre o Brasil e o mundo, agora se tornava manchete global pelos motivos errados. Assim, o cenário político interno se intensificou, unificando críticas que vinham tanto da esquerda quanto da direita, embora ambas com objetivos distintos. No fim das contas, a Carta da ONU não apenas expôs falhas, ela escancarou uma disputa política profunda, transformando a COP30 em palco de um dos maiores debates nacionais do ano. A experiência dos delegados estrangeiros dentro da COP30 virou um festival de relatos que nenhum país anfitrião deseja ver associado ao próprio nome. Depoimentos emergiram aos montes, alguns discretos, outros viralizados no mundo inteiro. De filas quilométricas para alimentação até a impossibilidade de realizar transmissões ao vivo ou entrevistas, a infraestrutura da conferência virou motivo de chacota internacional. Delegados reclamavam do calor extremo dentro dos pavilhões, alguns relatando que mal conseguiam trabalhar por causa de temperaturas sufocantes. Houve até casos de pessoas que passaram mal e precisaram de atendimento médico, algo impensável para um evento que recebe chefes de Estado, ministros e especialistas do mundo inteiro. O ar-condicionado, quando existia, falhava. Os espaços de mídia mal funcionavam. As salas estavam superlotadas. Para muitos participantes, foi simplesmente o pior evento da ONU em décadas. E não parou por aí. As chuvas que atingiram Belém provocaram alagamentos dentro do centro de convenções, molhando cabos, equipamentos e até parte da iluminação. Vídeos mostravam água pingando do teto em áreas nobres, onde deveriam ocorrer reuniões de alto nível. Jornalistas internacionais relataram que mal conseguiam encontrar locais adequados para trabalhar, tamanha a precariedade do espaço reservado à imprensa. Um repórter de um país asiático viralizou ao dizer que qualquer conferência regional na Ásia tem estrutura melhor do que isso aqui.
Delegações relataram que os ônibus oficiais atrasavam, apresentavam falhas mecânicas e, em alguns casos, deixavam participantes esperando por mais de uma hora sob sol forte. Outras equipes reclamaram da falta de sinalização, da confusão nos mapas internos e da ausência de pessoal treinado para orientar visitantes. Era, como resumiu um diplomata europeu, um labirinto caótico onde ninguém sabe para onde ir. Os protestos internos pioraram a atmosfera. Indígenas revoltados invadiram áreas restritas e expulsaram grupos específicos, gerando tensão entre participantes e obrigando a organização a improvisar medidas de segurança. Em outro episódio polêmico, um grupo de judeus foi hostilizado dentro da conferência, gerando um dos momentos mais tensos do evento. A falta de controle sobre esses episódios acendeu o alerta vermelho sobre a segurança dos participantes, especialmente considerando o contexto global de riscos terroristas. E para completar a lista de problemas, surgiu a denúncia mais simbólica. Delegações inteiras estavam arrumando as malas e indo embora antes do previsto. Países menores, que já haviam sofrido com o preço abusivo das hospedagens, afirmaram que não havia condições reais de permanecer na conferência. Era o tipo de movimento que nenhum anfitrião quer ver e que raramente acontece em eventos desse porte. Enquanto isso, brasileiros questionavam como um evento que custou mais de R$ 1 bilhão chegou a esse ponto. O argumento era simples. Se tanto dinheiro foi investido, onde estava o resultado? A crítica se intensificou quando surgiram imagens do presidente e da primeira-dama hospedados em um navio de luxo, enquanto delegações reclamavam da precariedade. A oposição chamou isso de desrespeito, descaso e desconexão com a realidade. Assim, a COP30 passou rapidamente do status de evento grandioso para virar sinônimo de caos logístico, insegurança e improviso. Um cenário que não apenas envergonha o país, mas o coloca diante de uma pergunta incômoda. Como foi possível deixar chegar tão longe? À medida que a crise crescia, o governo se via pressionado de todos os lados. A Carta da ONU já havia se tornado pública demais para ser ignorada. Os vídeos dos delegados viralizavam. A repercussão internacional era devastadora. E então, a pergunta que circulava discretamente começou a surgir abertamente entre parlamentares, comentaristas políticos e até entre organizadores. Será que a COP30 deveria ser encerrada antes do prazo final? A fala do deputado Gustavo Gayer reforçou essa narrativa. Ele afirmou que o Brasil já havia ultrapassado todos os limites da vergonha internacional e que a única saída possível para salvar a pouca credibilidade que restava era encerrar tudo imediatamente e mandar as delegações para casa. Sua fala ecoou entre seus apoiadores, mas também entre muitos brasileiros que acompanhavam perplexos os episódios do evento. E há quem diga que Geyer apenas verbalizou aquilo que muitos no governo pensavam, mas não tinham coragem de admitir publicamente. O desgaste era grande demais para ser escondido. A promessa de transformar o Brasil em referência global se dissolvia diante da realidade. Falta de estrutura, falta de coordenação, falta de preparo e, sobretudo, falta de responsabilidade administrativa. A direita passou a defender que o episódio servia de lição para mostrar que não basta discurso. É preciso competência, planejamento e respeito ao dinheiro público. Enquanto isso, a esquerda tentava defender o simbolismo da escolha da Amazônia, afirmando que a conferência era um passo necessário para aproximar o mundo dos problemas amazônicos. Mas com tantas falhas, o simbolismo se perdeu. O que restou foi a imagem de um país que não conseguiu entregar o básico. A ONU, por sua vez, manteve o tom diplomático em público, mas nos bastidores havia descontentamento. Delegações expressavam frustração. Embora muitos países quisessem ver o Brasil como protagonista ambiental, a COP30 virou um alerta global sobre os riscos de confiar grandes eventos a estruturas frágeis. O maior medo agora é o legado. Não apenas o legado ambiental, mas o legado político. Será que a ONU voltará a confiar no Brasil para sediar qualquer grande conferência no futuro? Será que investidores internacionais não interpretarão o episódio como sinal de instabilidade estrutural? Será que a imagem diplomática construída durante décadas não foi seriamente comprometida? Enquanto o debate continua, o fato permanece. A COP30 entrou para a história, mas não pelos motivos que o governo desejava.
Foi um retrato duro e doloroso de uma administração que prometeu muito e entregou pouco, e que agora enfrenta uma crise que ultrapassou as fronteiras nacionais e se tornou assunto global. Hoje, o Brasil se encontra na encruzilhada. Ou aprende com o caos e resgata sua imagem com responsabilidade e maturidade, ou continua caminhando para um cenário onde sua voz perde espaço nos debates internacionais. A escolha, agora, está diante dos olhos de todo o mundo. Se você acha que essa história ainda não acabou, deixe seu comentário aqui embaixo e diga: o que deve acontecer agora com a COP30? A sua opinião importa e pode ser a voz que falta nesse debate gigante. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e ajude mais pessoas a entender o que realmente está acontecendo no Brasil.